Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Pesquisa Operacional 1. Nesta videoaula nós vamos ver um método de resolução dos modelos de programação linear, o método gráfico. Então na aula anterior nós vimos os passos da elaboração do modelo matemático, a formulação do problema de programação linear. E nesta nós vamos ver um dos métodos que a gente vai ver aqui em Pesquisa Operacional 1, para resolver o modelo matemático, tá certo? Neste primeiro método, que chama método gráfico, né, a gente vai utilizar aquele velho conhecido nosso, né, o gráfico com os dois eixos, x1 e x2. Por isso, então, este método só é capaz de resolver problemas com duas variáveis. Quando o problema tiver x3, x4, x5, a gente utiliza outro tipo de método de solução. Nós vamos ver outros métodos aqui nesta disciplina mais adiante, tá bom? Então, no nosso gráfico dos eixos x1 e x2, a gente representa lá as restrições do nosso modelo, que vão se transformar na região de soluções viáveis, e a gente representa a função objetivo, né, que vai nos ajudar a determinar a solução ótima do nosso problema quando ela existir. Certo? Então vamos lá, voltando ao nosso velho conhecido problema do sapateiro, lembra? O exemplo 1 da videoaula anterior. O sapateiro tem um problema de produção, ele produz dois produtos, pares de sapato e cintos, ele quer determinar quantos produtos, né, quantas unidades de cada produto ele deve produzir para maximizar o seu lucro. Ele conhece o lucro unitário de cada produto, ele conhece o tempo de produção de cada produto, a limitação total do tempo também. Ele conhece o quanto ele utiliza de couro em cada produto e a sua disponibilidade total de couro, certo? Então, ontem nós fizemos a modelagem, né, do problema. Tá aí o modelo do problema do sapateiro, que é a maximização de Z igual a 5x1 mais 4x2, que é a equação do lucro que a gente quer otimizar. Essa equação está sujeita a um conjunto de restrições. A restrição do tempo, do couro e a restrição de não negatividade. Muito bem, então como a gente resolve agora esse modelo matemático? Vamos lá para o gráfico, então. A gente desenha aqui, né, o gráfico com o eixo x1, que vai representar aqui a quantidade de sapatos que o sapateiro deve produzir. E no eixo x2, representamos a quantidade de cintos que ele deve produzir. O primeiro passo do método gráfico é representar as restrições. Então vamos lá relembrando. A primeira restrição é a restrição do tempo. O tempo de produção limitado a 60 minutos. Essa era aí a restrição, que é uma inequação. Então, relembrando lá da geometria analítica, uma inequação é representada no gráfico por uma região ou um semiplano. Lembra disso? Isso é para relembrar aqui. Então, essa região ela é delimitada pela equação dessa restrição, que no caso é 10x1 mais 12,5x2 igual a 60, certo? A região que a gente está procurando, que a gente quer desenhar, ela é delimitada por essa reta representada aí pela equação, certo? Então, relembrando mais uma vez da geometria analítica, uma equação, né, é representada no gráfico por uma reta, né? A reta ela é descrita por uma equação. Muito bem. Para desenhar uma reta, né, é bem mais fácil do que desenhar direto uma região. Né? Para desenhar uma reta, lembra, a gente precisa de dois pontos. Então, bastam dois pontos para representar uma reta. Então, basta substituir aí nessa lei da equação, nessa lei da reta, quaisquer dois pontos que transformam, né, que mantém essa equação uma verdade, né? Quaisquer dois pontos que a gente substituir ali e a equação continuar verdadeira, significa que o ponto passa pela reta. Então, se a gente pode escolher qualquer ponto que torna verdadeiro,
a gente escolhe aqueles com valores fáceis de calcular, né? Por exemplo, quando x1 é igual a zero, né? Quando x1 é igual a zero, a gente isola o x2, passando 12,5 do lado direito, dividindo, né, 60 por 12,5. Né? Então, a gente descobre que x2 é igual a 4,8. Temos aí o primeiro ponto que passa por essa reta. O ponto em que x1 é igual a zero e x2 igual a 4,8. Então, é o ponto de coordenadas 0 e 4,8. O segundo ponto que a gente precisa escolher aqui, a gente pode também escolher um valor fácil. É quando o x2 vale zero. Né? O x2 vale zero, agora a gente isola o x1 para descobrir o valor dele quando o x2 vale zero. Né? Divide 60 por 10, x1 vale 6. Então, o segundo ponto que a gente está procurando aqui é o ponto em que x2 vale zero e x1 vale 6, é o ponto 6 e 0. Tá aí, os dois pontos que a gente quer. Então, agora a gente consegue traçar uma reta. Certo? Tá aí desenhada a reta da restrição de tempo do nosso modelo. Beleza? Só que a gente está procurando uma região, lembra? A restrição original de tempo é uma inequação. Então, vamos continuar procurando. Agora a gente sabe que a região que a gente procura é delimitada por essa reta que já está desenhada. Então, vai ser a parte de cima ou a parte de baixo dessa reta. Só tem duas possibilidades. Né? Então, agora, a gente vai substituir mais uma vez, só que a gente já substitui um ponto que a gente sabe onde ele está no gráfico. E um ponto também fácil de fazer conta. O nosso velho conhecido 0, 0, né, a origem. Fica fácil de fazer conta e a gente sabe onde ele está. Então, se a gente substitui o ponto 0, 0 nessa lei, né, na inequação, nessa lei aí da restrição original do nosso modelo, se a gente substitui o ponto 0, 0, né, e essa inequação continua verdadeira, significa que o ponto 0, 0 pertence à região que a gente está procurando, então significa que a região que a gente está procurando é a parte de baixo da reta. Certo? Se for tudo ao contrário, se a gente substituir o ponto 0, 0 e nisso a inequação for falsa, se tornar falsa ao substituir o ponto 0, 0, significa que o ponto 0, 0 não pertence à região que a gente está procurando. E aí, nesse caso, a região que a gente está procurando é a parte de cima da reta. Então, vamos lá. Temos duas possibilidades, né? Ou o ponto 0, 0 pertence à região ou não pertence à região. Substituindo, o que é que dá? 10 vezes 0 mais 12,5 vezes 0. Do lado esquerdo da inequação fica 0. 0 é menor ou igual a 60, verdadeiro. Significa que o ponto 0, 0 pertence à região que a gente está procurando. Então, a região que a gente está procurando é a parte de baixo dessa reta já desenhada. Certo? Repara que a gente não esticou, a gente não prolongou essa reta demais para manter só o primeiro quadrante aí do gráfico. Né? O primeiro quadrante é aquele em que os valores de x1 e x2 são positivos. Lembra? Né? É a restrição de não negatividade. x1 e x2, as quantidades de sapatos e cintos, não podem assumir valores negativos. Então, a gente já nem desenha os outros quadrantes do gráfico. A gente fica só nesse. E os eixos x1 e x2, eles passam a ser restrições do problema também. Eles passam a ser paredes delimitadoras aí da nossa região. Por isso, a gente fica, então, com o desenho só nesse quadrante do gráfico. Certo? Vamos ver o que aconteceria se a gente substituísse um ponto fora dessa região. Vamos fazer um exercício de abstração agora. Substituindo aí agora, na lei da restrição, o ponto 1, 7. Imagina aí, faz um exercício de abstração. O ponto 1, 7 no gráfico, onde ele estaria? Né? No eixo x1 vale 1, no eixo x2 vale 7, estaria bem lá em cima, né? Então, a gente já sabe que o ponto 1, 7 está fora dessa região aí, né? Está lá do outro lado da reta. Então, substituindo, o que é que vira? 10 vezes 1 mais 12,5 vezes 7, do lado esquerdo, fica 97,5. 97,5 é menor ou igual a 60? Não, é falso. Então, significa que esse ponto que a gente escolheu propositalmente fora da região, ó, né, deu falso. Não é da região
e a gente verificou isso, né, nesse contra-exemplo, certo? Qualquer ponto, então, que a gente escolher abaixo dessa reta lilás vai dar verdadeiro. E qualquer ponto que a gente escolher acima da reta lilás vai dar falso, tá? Qualquer ponto que a gente escolher em cima da reta vai dar verdadeiro também. Muito bem. Vamos desenhar agora a segunda restrição do nosso modelo, que é a restrição do couro, lembra? É 2x1 mais x2 menor ou igual a 6. E é o mesmo procedimento, né? Essa inequação é uma região do plano. Só que primeiro é mais fácil a gente desenhar a reta, que é a equação. Né? A equação 2x1 mais x2 igual a 6 é uma reta no plano, certo? Então, de novo, a gente escolhe dois pontos fáceis de calcular, né? Começando com x1 igual a 0. A gente já conhece direto ali que x2 é igual a 6, então é o ponto 0, 6. Depois a gente escolhe x2 valendo 0. E a gente descobre que x1, nesse caso, vale 3. 6 dividido por 2. E aí dá o ponto 3 e 0. Então, desenhamos agora a segunda reta, né, da restrição do couro. Né, reta em que passa pelo ponto 0, 6, x1 igual a 0, x2 igual a 6, né, e o ponto 3, 0, x1 igual a 3 e x2 igual a 0. Mas lembrando de novo que uma reta não é a restrição do modelo. Restrição do modelo original é uma inequação, 2x1 mais x2 menor ou igual a 6. Então, agora de novo, né, isso é uma região, agora a gente vai procurar essa região. A gente de novo pode escolher o ponto 0, 0, que fica fácil de calcular. Se der verdadeiro, a gente descobriu que a região que a gente procura é debaixo da reta laranja. Se der falso, o ponto 0, 0 não pertence à região que a gente está procurando, então significa que a região que a gente está procurando é a parte de cima da reta laranja. Então vamos substituir para ver o que acontece. Do lado esquerdo da inequação fica 2 vezes 0 mais 0, ou seja, 0, é menor ou igual a 6. Verdadeiro. Significa que o ponto 0, 0 pertence à região que a gente está procurando, então a região que a gente está procurando é a região debaixo da reta laranja. Tá aí. Desenhamos a restrição original de couro do nosso modelo. Com isso, nós desenhamos as 4 restrições do nosso modelo. As duas aí que nós desenhamos em colorido, né, de tempo e couro, a restrição de x1 positivo, maior que 0, maior ou igual a 0, e a restrição de x2 maior ou igual a 0, representadas aí pelas paredes aí dos eixos, né? Os próprios eixos são restrições. Qual é a região desse gráfico que atende ao mesmo tempo as 4 restrições? Tem várias regiões aí do gráfico, né? Figuras geométricas aí, tem um triângulo, tem 2 triângulos aí, né? Tem um quadrilátero, né? Tem essa região de cima de tudo aí, né? Então a gente tem que procurar agora a região da intersecção, aquela região que atende a todas as restrições simultaneamente, né? E a única região em que isso acontece é essa região aí do quadrilátero, né? Essa região marcada em verde. Qualquer ponto dessa região verde atende a todas as restrições do modelo. Qualquer ponto fora dessa região vai furar, né, vai ultrapassar pelo menos uma restrição. Né? Então a gente sabe que a solução do nosso modelo é um dos pontos daí de dentro dessa região verde. Né? A gente chama então esses pontos todos candidatos aí de soluções viáveis. São soluções que atendem às restrições todas. Certo? Só que a gente não quer qualquer ponto, qualquer solução. A gente quer a melhor de todas. Essa é a solução ótima, é a que a gente está procurando. O ponto que maximiza o lucro do nosso problema. Tá certo? Então, para isso, agora a gente vai desenhar a reta da função objetivo. Tá? Mas para procurar a solução ótima, a partir de agora, tem 2 formas. Tá? A primeira, então, como eu disse, é desenhando, né, a função objetivo. Tá? Então, vamos ver essa primeiro, depois eu explico a segunda. Vamos lá. A reta da função objetivo original é essa aí, z igual a 5x1 mais 4x2. Por que eu já falei que é uma reta? Porque a gente vê que é uma equação.
né? Uma equação, uma reta, tá? A gente poderia representar essa equação assim, f de x1 e x2 igual a 5x1 mais 4x2, né? Então esse z aí é só uma convenção, tá? Então, para poder desenhar essa reta no gráfico, a gente escolhe, mais uma vez, valores que vão facilitar, né, o nosso cálculo, tá? A gente escolhe, então, arbitrariamente, alguns valores, por exemplo, o valor 20, para fazer essa equação, né, igual a 20. Então, a gente mantém a expressão 5x1 mais 4x2 e faz igual a 20. Por que 20? 20 é um múltiplo aí dos coeficientes 5 e 4. Vai ficar bem fácil de fazer a conta para procurar os dois pontos para poder traçar essa reta. Porque o procedimento de desenhar essa reta da função objetiva é o mesmo, tá? Então, quando o x1 vale 0, a gente isola o x2, x2 vale 5. Então, a gente tem um primeiro ponto, que é o ponto 0, 5. E quando o x2 vale 0? Aí a gente isola o x1. 20 por 5 dá 4. É o ponto 4, 0. Então, agora a gente tem esses dois pontos. Traçamos aqui a reta do lucro quando z é igual a 20. Então, esse valor que nós escolhemos, o 20, é um chute, é um valor arbitrário, certo? Um valor de um lucro. Não sei se é o melhor de todos, mas é o valor que eu escolhi para desenhar a primeira reta da função objetivo. Nós precisamos desenhar pelo menos duas retas, tá? Eu vou mostrar por quê. Vamos lá, então desenhando agora uma segunda reta. De novo, a gente pode escolher um outro valor arbitrário que também facilite as nossas contas. Um outro múltiplo aí dos coeficientes, por exemplo. A gente pode escolher qualquer número, tá? Quem gosta de sofrer, fazer continha, pode escolher um valor quebrado, tá bom? Eu escolhi o valor 40, tá? Então, nesse caso, eu faço aqui x1 igual a 0, descubro o valor do x2, descubro o ponto 0,10. Eu faço x2 valendo 0, descubro o valor de x1, eu descubro o ponto 80. E aí traço a segunda reta da função objetivo. Nessa reta é a reta em que o lucro vale 40, é o valor arbitrário que eu escolhi, certo? A cada valor arbitrário que eu escolho e desenho, é o valor do z, o valor do lucro, né, em que o z vale aquele valor que eu escolhi arbitrariamente, certo? Muito bem. Repare, então, que as duas retas são paralelas. Elas sempre vão ser paralelas. Quaisquer valores que eu escolher para desenhar retas da função objetivo, as retas da função objetivo para qualquer valor vai ser sempre paralela, porque o que define a inclinação da reta da função objetivo, relembrando da geometria, são os coeficientes, né, de x1 e de x2, que são fixos. A gente está escolhendo, né, a mudança aqui, arbitrariamente, a escolha é a da constante. Então, o que a gente está fazendo é o deslocamento, a gente está transladando a reta, mas não mexendo na inclinação. Então, qualquer valor que a gente escolhe lá para a constante do lado direito vai ser uma reta paralela a essas retas que a gente já desenhou aí, certo? E por que a gente tem que desenhar duas? Para ter a certeza do sentido de crescimento da função objetivo. Repara, ó, então, a primeira que a gente desenhou é 20, a segunda é 40, então a gente sabe que a função objetiva ela tem esse sentido de crescimento, né? Para cima aí. Você fala, ah, mas sempre vai ser para cima. Não, quando o modelo tiver coeficientes negativos, né, a reta não vai ser tão comportadinha assim, às vezes confunde os valores, né, a direção do crescimento da função objetivo. Então, sempre tem que desenhar pelo menos duas retas para confirmar o sentido de crescimento da função objetivo, certo? Nesse caso, é um problema de maximização do lucro, então a gente quer encontrar a reta com o melhor valor desse lucro z. Só que o que acontece é que não pode ser qualquer valor também. Tem que ser o melhor valor que passe nessa região de soluções viáveis, a região verde. Certo? Então, o lucro 40 é maravilhoso, mas não serve aqui para a gente, né? Um ponto que eu escolhi lá, em cima da reta do z igual a 40, né, não é uma solução viável. Vai furar as restrições do meu problema. Vai exigir do sapateiro mais couro, mais tempo do que ele tem.
Então não serve. Tem que ser uma solução dentro do conjunto de soluções viáveis, né? Então a gente tem que, como se a gente estivesse que desenhando retas até encontrar o melhor valor, e isso pode ser quebrado. Talvez o melhor valor seja 20.1, 20.5, 20.8, 21, 21,5 e assim vai, tá certo? Então o desenho da função objetivo é só para a gente encontrar o sentido do crescimento das retas aí do lucro, certo? Repare então, ó, a gente pode desenhar, eu fiz aqui um desenho, a gente pode desenhar várias retas que vão ser sempre paralelas, tá? Só para reforçar então o que eu disse, tá bom? A gente quer encontrar agora, né, a reta, né, que vai subindo, 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 sem sair desse conjunto convexo aí, esse conjunto de soluções viáveis, tá certo? Então, qual vai ser essa reta? Uma reta que a gente vai deslocando nesse sentido aí, representado pelo vermelho, mas que não saia da região verde, tá certo? Então, já dá para perceber, uma das conclusões principais da programação linear é que a solução ótima sempre vai estar num ponto extremo da nossa figura, né? A gente até pode escolher um ponto lá de dentro da figura, no meio, mas ele não maximiza. Sempre um ponto extremo é um ponto em que a gente não tem como melhorar, não tem como escolher uma próxima reta sem sair da figura, né? É um ponto extremo em que está a solução ótima. No caso, então, desenhando essa reta tracejada vermelha aí, concorda? Que esse é o último ponto, subindo o máximo possível com a equação da reta do lucro, né? É o ponto que pega aí, né, no máximo em cima das linhas. Não pode sair das linhas das restrições, certo? Então esse é um pontinho aí, ó, que a gente já sabe que representa a solução ótima do nosso problema, certo? Não tem outro, né? Esse é o melhor ponto que a gente tem. Se subir mais, a reta sai da região. Se descer, não é a melhor reta, o melhor valor do lucro, certo? Então esse ponto vermelho marcado aí é o ponto da solução ótima. Mas qual é o valor dessa solução ótima? Então, no método gráfico, a gente primeiro enxerga onde ele está. Depois a gente calcula os valores de x1 e de x2, tá certo? Então, só para notar aí, né? Tá aí, ó, solução ótima quando houver, porque tem problemas que não tem solução ótima, sempre vai estar num ponto extremo do conjunto de soluções viáveis, né? A gente localizou rápido ali aquele ponto do cruzamento das duas retas, mas poderia ser outro, tá? Poderia ser outro ponto extremo, por isso que estão marcados aí pontos candidatos, certo? Vamos lá, a gente já sabe que aqui é a solução ótima. Como calcular a coordenada desse ponto vermelho, né? A coordenada, o lugar geométrico, são os valores de x1 e de x2 que a gente está procurando, né? Esse ponto aí é o cruzamento das duas retas das restrições. Agora a gente não precisa mais da inequação, porque o ponto é o cruzamento das duas retas. Tá aí, é um sisteminha então. É o ponto que atende, né? É o ponto da intersecção dessas duas retas aí, ó. Pegamos agora as duas retas das restrições. Fizemos um sistema, né? E aí resolução de sistemas vocês lembram, né? A gente isola uma variável, substitui na outra expressão, tá? Então eu não vou fazer aqui essa passagem, né? Mas com isso a gente descobre que o x1 é igual a 1, né? Ou seja, um par de sapatos, e o x2 é igual a 4 cintos. E isso aqui a gente chama de solução ótima, tá? Os valores encontrados em x1 e de x2 são chamados solução ótima. A gente representa com um asterisco, tá? x1, x2, asterisco é a nossa solução ótima. Então, eu já desenhei lá no gráfico, x1 vale 1 e x2 vale 4, tá? Essa é a combinação de produtos, ou seja, o mix de produção, né? Tá vendo que é um problema de produção, problema do sapateiro? Né? É um mix de produção. Então, qualquer outra combinação de quantidades de produtos vai me dar um lucro pior do que o lucro nesse ponto aí. Ah, mas qual é o lucro nesse ponto aqui? Então vamos calcular o lucro ótimo agora, o valor ótimo. É só substituir na função objetivo esses dois valores, x1 igual a 1, x2 igual a 4. Então tem lá o valor do z,
né, é o valor ótimo, é o lucro 21. Tá? Esse é o valor ótimo, a gente também representa com o Z asterisco. Então tá aí. Nesse ponto aí a gente encontra esse lucro 21. Qualquer outro ponto, qualquer outra combinação de quantidades de produtos vai me dar um lucro inferior a 21. Pode testar, pode escolher qualquer outro valor aí, certo? Então assim a gente encontrou a solução ótima, resolvemos o nosso modelo. Beleza? Lembra, como eu falei, tem uma segunda forma da gente encontrar a solução ótima no gráfico, depois que a gente desenhou as restrições. Tá? Ao invés de desenhar duas retas da função objetivo, a gente pode partir para a segunda forma, que é desenhar o vetor gradiente. Vamos relembrar o que é o vetor gradiente. O vetor gradiente ele é definido, né, pela derivada, né, da função objetivo. Tá? Então a definição é assim, ó. A gente representa aí com essa letra grega, né? O gradiente de f, né, é a derivada de f em relação a x1, né, e depois em relação a x2, assim define a coordenada, né, ou a direção aí do vetor gradiente, sempre partindo do zero. Então o vetor gradiente ele nos fornece o sentido de crescimento da função objetivo. Tá? Então desenhando aqui, ó, a gente desenha o ponto de coordenada 5, 4. O vetor gradiente é esse representado em vermelho. Tá? Vetor gradiente. Então, nesse sentido, é o crescimento da função objetivo. Sempre crescimento. Tá? E agora, as retas da função objetivo vão ser perpendiculares a esse vetor. Tá? Elas sempre formam um ângulo de 90 graus com esse vetor aí. Então, seguindo esse sentido do crescimento dentro do conjunto de soluções viáveis, a gente também verifica que o ponto de solução ótima é aquele mesmo ponto lá do cruzamento da reta, das duas retas. Né? A gente consegue identificar que é o mesmo ponto. Tá? Então, são duas formas de resolver o problema. Né? Tem gente que prefere uma, que prefere a outra. A primeira é mais clássica, tá? É mais conhecida. Beleza? Resolvemos aí o problema do sapateiro. Vamos resolver agora o problema da mistura, né? Que também vimos na videoaula anterior. Lembra que era um problema do fazendeiro, que ia produzir uma ração especial e que precisava definir as quantidades de milho e soja, né, para colocar nessa ração de forma que atendam aí o conjunto de restrições. Né? Tinha lá os requisitos mínimos, quantidade de ração a produzir, né, quantidade de proteína e fibra a atender, né, nesse problema. Tá certo? Quando a gente vai resolver, a gente já parte direto do modelo, né? Então tá aí o modelo. Então, de novo, fazendo aí os dois eixos, né? X1 agora é milho, X2 representa agora a quantidade de soja, tá certo? De novo, a gente pega aqui a primeira restrição, X1 mais X2 tem que ser maior ou igual a 800, né? Pegamos a equação, encontramos o ponto 0,800, encontramos o ponto 800, 0, do mesmo procedimento, né? Fazendo x1 igual a 0, encontra x2, depois x2 igual a 0, encontra x1, tá certo? Aí traçamos a reta da primeira restrição. Substitui o ponto 0, 0, né? Aí como é que fica? 0, 0 maior ou igual a 800? Não, é falso. Então significa que o ponto 0 não pertence à região. Então a região que a gente procura é a parte de cima da reta agora. Tá? Tá representada aí pelas flechinhas. Beleza? Vamos desenhar a segunda restrição. Tá? Restrição verde agora. Tá? Não vou explicitar as continhas, mas é o mesmo procedimento. E vamos agora desenhar a terceira restrição, que é a reta laranja. Tá? E já está aí definido que o conjunto de soluções viáveis é essa intersecção aí das três retas. Tá? Repara que agora o conjunto de soluções é um conjunto aberto. A parte de cima não tem uma parede, né, definindo, fechando o conjunto de soluções viáveis. Mas não tem problema não. Tá? Esse gráfico, né, esse problema, então é chamado problema ilimitado. Tá? Ele é aberto. Por que não tem problema? Porque a gente quer minimizar também, né? Então a gente desenha aí as retas da função objetiva, tá vendo? Desenha pelo menos duas, né, para confirmar o sentido, né, da otimização,
Nesse caso, a gente quer minimizar e a gente verifica que a minimização é nesse sentido agora é para baixo. Então, qual é o ponto que minimiza dentro dessa região de soluções viáveis? Né, qual é o melhor ponto para escolher? Lembra? É um ponto extremo, né, o ponto mais abaixo aí, de forma que não saia do conjunto de soluções viáveis. Então, é esse ponto aí. É o cruzamento das retas das duas restrições aí, a lilás e a laranja. Tá? Então, de novo, a gente faz um sisteminha, né, com essas duas. Repare, então, que a gente não precisa da reta da verde para calcular o lugar geométrico desse cruzamento aí. A verde não passa pelo ponto vermelho, só a lilás e a laranja. Então, a gente usa essas duas retas para calcular os valores de x1 e de x2. Está aí. 470,6 libras de milho, 329,4 libras de soja, que nos dá um custo ótimo de 437,64 unidades monetárias. Então, de novo, qualquer outro valor de x1 e de x2, qualquer outro ponto que a gente escolher no gráfico, vai dar um custo maior do que esse que nós encontramos aí. A gente quer minimizar, então o melhor custo é o menor de todos agora, certo? Esse, então, é o segundo exemplo que a gente viu na aula de ontem. Veja aí, ó, como eu já disse, então, é um problema ilimitado, a região de soluções viáveis é aberta, tá? Só que mesmo assim a gente tem solução ótima. Tem outros casos, né, diferentes, em que o gráfico é um pouco estranho, então nós vamos finalizar a aula de hoje, né, só vendo esses casos bem rapidamente. Imagina que esse modelo aqui, ó, esse exemplo, né, esse aqui, né, não sei qual é a aplicação dele, mas já temos aqui um modelo matemático. Imagina que a gente vai resolver direto esse modelo fazendo o gráfico, né, são duas variáveis, então tá lá. Esse é o gráfico, ó, representando as três restrições e as de não negatividade, dá esse gráfico aí, em que o conjunto de soluções viáveis, né, é esse que está marcado aí, é esse de cima. Então, de novo, é uma região aberta, ó, um problema ilimitado, tá? É um problema de maximização, né? E o sentido do crescimento da função objetivo é esse representado pela seta. Então, o problema cresce infinitamente, entendeu? Não tem solução ótima, então. É um problema ilimitado sem solução ótima. Tá? Então, não sei se o problema está na modelagem, se faltou alguma restrição, né? Ou se é uma aplicação real aí que realmente não tem solução. Tá? Mas é um gráfico que pode acontecer na resolução dos modelos. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 4. Agora é um problema de minimização. Tá aí o modelo. Fazendo o gráfico, né, dá esse gráfico aqui. Né? Problema de minimização. De novo, uma região ilimitada, aberta, só que esse não é o problema agora. O problema é que não há uma intersecção, né, uma região que atende a todas as restrições. Repara que a primeira região que a gente quer procurar ali, lilás, ó, é acima da reta, e a segunda região da reta laranja é abaixo. Então não tem uma região que atende a todas as restrições. Então, esse problema é inviável, né? O conjunto de soluções viáveis é vazio, não tem nenhum ponto que atende a todas as restrições. É uma outra situação que pode acontecer ao resolver os modelos. Mais um exemplo, exemplo 5, de maximização. De novo, ó, fazemos o gráfico. Agora é uma região delimitada, né? Fechadinha. Tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Né? Um polígono de 5 lados. Certo? Então, vamos desenhar agora as retas da função objetivo. Então, a primeira reta passa por aqui, a segunda reta passa por aqui, e a gente verifica que o sentido de crescimento da função objetiva é esse aí da seta. O que está acontecendo aí de diferente? A reta da função objetivo está passando em ciminha de uma das restrições. Ela coincide com uma das restrições. Né? Ela passa aí numa parede. Então, qualquer ponto que eu escolher dessa parede aí, ela atende a solução ótima. Né? Ela vai dar o mesmo valor da função objetivo ótima. Entende? Então, é um problema que tem múltiplas soluções,
mais do que múltiplas, infinitas soluções, né? Porque as soluções não são só valores inteiros, né? Quaisquer valores reais, quebrados, né, de coordenadas em cima desse segmento de reta, né, me dá o mesmo valor da função objetivo. Então a gente tem infinitas soluções ótimas aí representadas em cima desse segmento de reta, certo? Então o problema, o modelo, ele pode não ter uma solução ótima, né, quando for inviável, ou ilimitado, né, quando for ilimitado e crescer infinitamente, por exemplo, né, ele pode ter múltiplas soluções ótimas, né, infinitas soluções ótimas, como é esse o caso aí, né, ou ele ter uma única solução ótima, como foi o caso dos dois primeiros exemplos que nós vimos aqui nessa videoaula, certo? Aí estão as referências. Por hoje é só. Até